E eu queria que você me dissesse, assim, para a gente encerrar, como é que você vê a área de assessoria de imprensa? Eu vejo como uma área absolutamente pertinente e necessária, e que não vai se findar nunca. Hoje, muito mais do que antigamente, hoje em dia existem os assessores de imprensa, o personal assessor de imprensa, né? Você é assessor de imprensa de uma pessoa só. Antigamente, um jogador de futebol, ele não tinha um assessor de imprensa. Eu me lembro que quando eu era um repórter de rádio ainda, e eu cobria o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, eu chegava na beira do gramado depois do treino e o Zico ficava conversando com 20, 30 jornalistas, sem nenhuma barreira, sem ninguém para pedir as perguntas antes, ou a gente ia fazer qualquer tipo de evento e a gente tinha um acesso direto aos cantores, um acesso direto aos atores depois da peça, todo mundo ia lá no camarim. Hoje não é mais assim. Eu acho que e aí entra a figura exatamente do assessor de imprensa, que é a pessoa que fica entre o público, entre a mídia e a pessoa que ele está representando, seja um cantor, um ator, um jogador de futebol, um desportista, enfim, um empresário, independe de qual a profissão. E ele está ali exatamente para fazer essa contenção, porque antigamente havia até uma certa, digamos assim, uma certa vergonha das pessoas de abordarem. Os próprios jornalistas ficavam intimidados com pessoas que eram muito famosas. Eu me lembro que eu participei, a minha mãe, eu sou filho de jornalista, e a minha mãe uma vez foi numa coletiva do Roberto Carlos, eu fui com ela. Eu tinha uns 10 ou 11 anos, e eu me lembro que para fazer pergunta para o Roberto Carlos, as pessoas tinham medo de perguntar as coisas, porque não sabiam qual ia ser a reação. Claro. Porque não havia essa. Você está perto de um ídolo, caramba, eu estou do lado do Roberto Carlos, sabe? Foi uma coisa assim, que eu tinha 10 anos, uma coisa que aconteceu há 48 anos atrás, eu jamais vou me esquecer disso. E hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas têm uma facilidade maior, e esse interface da assessoria de imprensa ela é fundamental para privar as pessoas de muita popularidade, de muito assédio, de algum infortúnio, de alguma coisa que seja mais. Porque as pessoas também antigamente tinham um respeito muito maior, e eu acho que está faltando um pouco de respeito no ser humano, então às vezes a abordagem não é legal, e você tem que saber esse filtro. Então eu vejo com muita importância, eu acho que o assessor de imprensa acaba sendo quase que um psicólogo também, porque ele tem que entender os problemas e saber filtrar bem o que o cliente quer, e o que ele pode oferecer para a mídia, o que ele pode oferecer para o público. Então eu acho super importante a assessoria de comunicação. Sou filho de uma assessora de comunicação, então eu jamais poderia deixar de louvar esse trabalho maravilhoso dentro da carreira da comunicação social.